Talvez seja presunção da minha parte abordar tema de tamanha envergadura e importância. A grande questão, a princípio, é que este não é um vídeo para o iniciante espírita. Este não é um vídeo para o leigo, para aquele que não conhece ainda os primórdios da doutrina espírita. Esse é um vídeo, por certo, para aqueles espíritas ou simpatizantes mais avançados que entram neste debate incruento, este debate realmente complexo, que é a questão da pureza doutrinária, que tanto tem dividido os espíritas, que tanta celeuma tem criado, tanta discussão tem criado. É importantíssimo debruçar-se a pessoa sobre esse assunto e analisá-lo profundamente e com o coração livre. É evidente que as pessoas que assistirem esse vídeo com ideias preconcebidas, enrijecidas, imutáveis, verdadeiras estacas pétreas, que não se movem por nada, o fato é que elas não necessitam deste vídeo. Elas não necessitam de uma análise, uma perscrutação, porque elas já trazem seus conceitos estratificados. Este vídeo é, portanto, para aquele que se debruça sobre minúcias da doutrina espírita, sobre detalhes realmente perturbadores para alguns, mas que tem sede de conhecimento, que tem sede de análise, que desejam uma análise iluminada, que revele alguma coisa que ainda não foi revelado, para que determinadas verdades se esclareçam. Aqueles que têm sede, espero poder lhes trazer esta água da análise, esta água fresca da análise, que é fundamental para esse tema. Dito isto, a primeira perplexidade que deve acometer, provavelmente, aos que veem este vídeo, está no título. Porque a pureza doutrinária é um tema extremamente debatido em vários segmentos espíritas. Mas por que razão incluí eu o direito no título deste vídeo? Essa é a grande questão. Espero eu que uma nova luz, neste momento, seja lançada sobre o estudo e o aprendizado, a aplicação e o entendimento verdadeiro da doutrina espírita. É natural que seja de fato uma pretensão demasiado ambiciosa da minha parte, mas espero poder, da melhor forma possível, atingir ao final deste vídeo o desiderato a que me proponho agora. Por que então falo em direito? Antes de tudo, daqui a poucas semanas formo-me eu próprio em direito, estando no final, portanto, da faculdade. Não falarei sobre direito como leigo, portanto. Mas a questão é, o que o direito tem a ver com essa história? Essa pergunta deve estar martelando na mente de todos. O que o direito tem a ver com esta história? A questão que quero trazer nesse momento é que a análise do direito, o estudo do direito nas faculdades, passa pelo estudo da economia política, da administração, da psicologia, da filosofia principalmente. E a grande questão do direito é nos ensinar a pensar. O direito, o estudo do direito nos ensina a pensar, nos ensina a raciocinar. E vemos assim, por exemplo, diplomatas que podem ser de quaisquer profissões, mas a maioria são formados em direito. O direito é especial para acrescer na cultura geral, eis que todas as áreas da humanidade têm sua feição jurídica. Temos direito penal, direito administrativo, direito civil, direito tributário, direito constitucional. Todas as áreas têm o seu direito. Mas até agora não disse nada. A questão do pensamento que o direito nos ensina é de saber interpretar
O estudo do direito não é conhecer lei, é interpretá-las. E o estudo da interpretação se chama hermenêutica. A hermenêutica, no caso hermenêutica jurídica, mas a hermenêutica em si mesmo é o estudo da interpretação. Como interpretar, por exclusão, de forma sistemática, de forma teleológica. A teleologia é a ciência das finalidades. Interpretar baseado na finalidade. Qual era a finalidade do que está aqui escrito? Vamos interpretar nesse sentido. A questão é que quando analisamos a doutrina espírita, é preciso que a interpretação e a leitura seja feita da forma correta, seja feita da forma filosoficamente correta, que é o que o direito muitas vezes ensina àquele estudante, o estudioso, o operador do direito, enfim, que se debruça sobre todas essas matérias. Por isso, talvez, é que temos grandes associações jurídico-espíritas, associações envolvidas tanto no direito quanto no espiritismo, imbuídas, onde os espíritas analisam as questões jurídicas à luz do espiritismo. Temos a famosa e grandiosa Associação dos Magistrados Espíritas, que reúne um sem número de magistrados, desembargadores, membros de tribunais superiores, ministros de tribunais superiores e etc., que se debruçam sobre questões jurídicas à luz do espiritismo. Tem eles um belíssimo jornal que explica em cores, virtual, que mostra todas essas questões. Por quê? Porque aquele que lida com o direito aprende a pensar filosoficamente, de forma não só a pensar na teoria, mas na aplicabilidade, porque o direito é uma ciência social aplicada. Então, ele pensa, ele teoriza, mas da teoria ele sai para a prática. Feita essa introdução, gostaria de citar alguns exemplos práticos de como a interpretação é fundamental. Todos nós sabemos que a lei não deseja que matemos ninguém. Sabemos disso. Mas a lei não fala é proibido matar. No Código Penal encontramos matar alguém 6 a 20 anos de reclusão. A lei não quer que nós matemos, mas ela não diz é proibido. A interpretação neste caso não é a interpretação literal básica. Aquele que lê apenas não vê ali é proibido matar. Ele apenas vê a pena aplicada. Ou seja, se você matar, a pena será dura com você. É preciso entender que a lei não quer que matemos, mas é um entendimento que se desdobra. Quando a lei diz matar alguém, é alguém. Se alguém chegar e matar meu animal de estimação, este não é alguém. Alguém é a pessoa humana. Está escrito, mas tem que ser interpretado. Não que os animais fiquem a descoberto. Existe um regramento e uma aplicação da lei para os casos em que alguém assassine ou mate um animal de estimação ou um animal qualquer. Existe para isso um regramento aplicável, mas não é o Código Penal. Não é o Código Penal. Esta questão da interpretação leva a desdobramentos interessantíssimos, quando a Constituição diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Ou seja, a lei diz, é proibido fazer isso, mas ela não diz é permitido aquilo outro. É por exclusão. Tudo é permitido, exceto o que a lei veda. Se chegamos num determinado local e não há placa, é permitido estacionar a princípio. Se houver uma placa proibido estacionar, não estacionaremos. Mas é por exclusão. Não precisa haver uma placa a cada centímetro explicando que é permitido estacionar. Basta, a princípio filosófico, que nada seja escrito. Então, entendemos que a interpretação necessita de um burilamento filosófico. E isto é o que não é aplicado ao entender Kardec, e é por isso que muitas vezes gera-se celeuma, discussões, porque não há uma interpretação adequada. No Livro dos Espíritos, para citar como exemplo, na questão que fala sobre os animais, que é a questão 600, está claro: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte no estado de erraticidade, como a do homem. Os espíritos então respondem a Kardec:
fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Aquele que se apressa numa interpretação superficial e desconhece esse viés mais profundo filosófico de interpretação, ele se debruça com a seguinte frase: depois da morte, o animal é classificado pelos espíritos, a quem incumbe a tarefa, e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Deduz ele a utilização imediata na encarnação, sem o tempo de contato com as criaturas. Deduz ele que o animal não integra o plano espiritual e não transita no plano espiritual. Não se encontra ele no plano espiritual. No entanto, a interpretação ampla e filosófica profunda a que proponho desde o início desse vídeo é a seguinte: aonde está escrito a proibição dos animais permanecerem no plano da erraticidade? Aonde está escrito que todas as vezes são aproveitados imediatamente numa nova encarnação? Aonde está escrito que jamais acontece de forma diferente? A pergunta que Kardec faz é respondida na primeira frase: fica o animal numa espécie de erraticidade. Se ele fica numa espécie de erraticidade, o final da resposta, que diz que ele é aproveitado quase que imediatamente, precisa de uma interpretação que o direito chama de interpretação sistemática. Não interpreto a frase isolada, interpreto a frase em conjugação com outros conceitos. E é aí que nós nos damos conta de que não é dado tempo ao animal de entrar em contato, em relação com outras criaturas, como diz aqui, na pergunta, na resposta, melhor dizendo, porque o animal é utilizado pelo plano espiritual de acordo às suas necessidades e finalidades na erraticidade, até a nova encarnação, salvo se essa nova encarnação precisar ser imediata. A interpretação precisa ser conjugada, porque quando diz no Livro dos Espíritos uma afirmação, precisamos buscar aonde estão as vedações contrárias. Se o Espiritismo diz isto é assim, eu quero saber aonde está escrito que não é de outra forma. Muitas vezes está escrito. Quando o Espiritismo nos declara que a alma só evolui e estaciona, mas não retrograda, não retrocede, nós temos fechado o ponto. Para cima vai, no meio fica, mas para baixo não vai. Não há para onde fugir. Se o Espiritismo dissesse que o espírito evolui, eu perguntaria aonde está escrito que ele não pode regredir. Mas como a ideia está fechada, a permissão de evolução está clara. A vedação ao retrocesso também está clara. Então é preciso lançar uma análise mais aprofundada. Quando vemos uma afirmação, busquemos a clara e inequívoca vedação do sentido contrário. Isto é fundamental. Este ensinamento começa a desdobrar em nossa mente uma nova interpretação. Por isso é que determinadas questões que não foram abordadas por Kardec particularmente foram deixadas a uma nova análise posterior, de modo que a compreensão da humanidade pudesse abranger estas questões de maneira mais concetânea, de maneira mais lógica. Portanto, a análise da filosofia jurídica, conforme trouxe para o Espiritismo, desperta em primeiro lugar a dúvida mais central, digamos, de todas. Que método intrínseco usou Kardec para codificar o Espiritismo? É uma grande pergunta e de resposta até certo ponto simples. Porque a doutrina espírita, a princípio,
em princípio filosófico, não é de nenhuma pessoa encarnada. Não é de Kardec, não é de ninguém, é dos espíritos. Eles trouxeram. O que fez Kardec foi compilar e ajustar pedagogicamente de maneira a ser inteligível, de maneira a ser um corpo doutrinário. Porém, não criou ele de sua própria vontade, a despeito do que os espíritos disseram. A palavra dos espíritos foi tomada e colocada para compor a doutrina espírita, sendo, portanto, dos espíritos. Mas qual critério usou Kardec para selecionar dentre as milhares de respostas que recebeu aquelas que não poderiam fazer parte da doutrina espírita e as que poderiam? É evidente que a escrita elaborada, a escrita escorreita, correta, bem composta, era para Kardec, assim como para todos nós, um indício de que aquele espírito dispunha de inteligência e de capacidade de expressão clara. Quando a resposta vinha bem escrita, a princípio se vislumbrava um espírito de elevada condição manifestando-se naquela resposta, mas o conteúdo dela era analisado profundamente. Aí é que vem a pergunta que fiz. O conteúdo era analisado baseado em quê? Aí é que descobrimos, numa análise profunda, como Kardec codificou o Espiritismo. Ele utilizou-se de princípios que os espíritos colocaram como verdadeiras vigas mestras, verdadeiras estacas, colunas dorsais de princípios sobre os quais se desenvolveu todo o edifício da doutrina espírita. Alguns perguntarão, onde estão esses princípios? Estão na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6. Este item é fantástico, que é o resumo da doutrina espírita. Nos diz Kardec, vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram os espíritos, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Ele inicia dizendo que Deus é eterno, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Diz depois que Deus criou o universo, fala do mundo espírita sendo o mundo principal, o mundo material sendo o mundo secundário. Os princípios expostos nesse ponto e em outros pontos também são os princípios básicos da doutrina espírita trazidos pelos espíritos. A possibilidade de comunicação dos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma, o princípio da reencarnação, o princípio da vida em outros planetas que permite essa troca de reencarnações e vários princípios que os espíritos trouxeram. Em cima destes princípios, Kardec foi recebendo as mensagens e foi verificando se estas mensagens contradiziam os princípios, pois o espírito que, saindo da desencarnação, encontra-se no plano espiritual, não se torna sábio apenas porque desencarnou. O ignorante continua ignorante, ainda que ele vá lembrando pouco a pouco de suas encarnações, mas ele não adquire a sabedoria como num passe de mágica. O tempo é necessário. Muitas vezes ele não lembra das encarnações anteriores porque sua evolução não permite. Então, quando Kardec percebeu que a evolução intelectual de alguns espíritos era inferior até a dos próprios encarnados, desconheciam determinados elementos, percebeu ele que precisava passar por um crivo, o crivo da razão e o crivo dos princípios espíritas. Quando o princípio de evolução espiritual se mostra claro em todas as mensagens que os espíritos legaram, e surge uma mensagem dizendo que o espírito retrograda ou que reencarna em animais, como na metempsicose dos antigos hindus, se não me engano, se não me falha a memória, Kardec dizia, opa, esta ideia está em contradição com toda a base principiológica espírita trazida por grandes espíritos de escola. Ou eles, elevados, estão errados, e este único sozinho está certo, ou vice-versa. E analisando este único espírito, percebia-se que sua linguagem estava ligeiramente
distorcida e etc. A questão dos princípios, no próprio direito acontece a mesma coisa. Quando há um determinado princípio, o regramento em volta visa assegurar a integridade daquele princípio. Princípio da vida, princípio da liberdade. Vedar a liberdade de um indivíduo somente em último caso. Por quê? Porque existe o princípio de que a liberdade é um dom supremo. Este princípio está sedimentado na Constituição Federal. Então, a questão do princípio, o princípio orienta ao regramento. Os princípios espíritas orientam o regramento. E os princípios espíritas são os pontos mais indissolúveis que foram trazidos pelos espíritos. É aí, a partir desta leitura, que percebemos a genialidade de Kardec. Eis que tudo que Kardec fez em termos de análise espiritual era baseado sempre em conjugar os princípios trazidos pelos espíritos com os elementos que iam se desdobrando, sempre verificando se aqueles elementos estavam em contradição ou não com os princípios deixados pelos nobres espíritos, ao ponto de construir uma doutrina cujo princípio mais elementar se coaduna e se encaixa com o ponto mais extenso dentro da doutrina espírita. Este foi o papel de Kardec, pois nem tudo o que Kardec redigiu veio dos espíritos. Alguma coisa veio de sua própria lavra e sua própria inteligência, mas respeitando os princípios basilares do espiritismo, trazido pelos espíritos e organizados por Kardec e desenvolvidos muitas vezes. Então, quando adentramos em temáticas mais complicadas, que levantam questões muitas vezes controvertidas, por exemplo, a questão de Jean-Baptiste Rustem, que foi praticamente contemporâneo de Kardec e que desenvolveu o seu entendimento para as questões espirituais. Alguns consideram complemento de Kardec, apesar de haver divergências. E aí, nos damos conta de uma coisa interessante. Quando se critica o livro, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que menciona Rustem no seguinte ponto. Rustem é mencionado no momento em que houve uma reunião na passagem do século XVIII para o século XIX, no plano espiritual, com Bezerra de Menezes, com as entidades venerandas, para planejar a volta do cristianismo redivivo através do espiritismo. E encontra-se na página 124 deste livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, os seguintes dizeres. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista Rustem, que organizaria o trabalho da fé, de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delane, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas da paisagem celeste, cooperando assim na codificação kardeciana do velho mundo e dilatando-a com os necessários complementos. O direito se debruça sobre essa questão e na mesma hora salta aos olhos. Contaria com a cooperação de uma pleiade nas individualidades de Rustem, que organizaria qual é o tempo do verbo. Qual é o tempo do verbo? Auxiliaria, organizaria. Não afirmou o irmão X, Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Rustem o fez efetivamente. Não afirmou, disse, organizaria, estava predestinado para, o que não significa que o fez. O direito, quando analisa o que está escrito, a lógica sistemática, interpreta o que diz e não se apressa a localizar o nome de Rustem na obra psicografada por Chico Xavier e dizer que este livro era rustenista.
É muito apressado esse pressuposto. Essa interpretação é apressada demais. Aqui diz que organizaria. Não se pode negar o trabalho de Rustem, porém, é preciso que se analise alguns postulados que, segundo muitos, contrastam imediatamente com Kardec. Quando Rustem afirmava o famoso corpo fluídico de Jesus, Cristo, já tantas vezes debatido, queria dizer ele que Jesus, na verdade, foi um ser agênere, sem gênero, que não ocupou efetivamente um corpo físico e que apenas foi como se fosse uma materialização tangível ao longo de toda a sua vida. Eis que sua elevação era realmente gigantesca, portanto era praticamente um deus, um semideus, algo assim. Kardec, ainda em vida, se debruça sobre esse tema e o analisa. E as conclusões que chega a ele, naquela época, ainda na segunda metade do século XIX, não são conclusões tão diferentes das que chegaríamos com uma análise. Em primeiro lugar, as leis divinas, as leis da natureza, imutáveis, foram criadas pela criação divina, por Deus, por assim dizer, perfeitas. Não precisava ele quebrar suas leis, transgredir as suas próprias leis. Se nos milagres operados pelo Cristo, que a bem dizer, não são milagres na acepção da palavra, são apenas manifestações do fluido que o Cristo dominava a sua completude, utilizando-se ele das leis da natureza para operar o que para nós até hoje são prodígios, mas eram maneiras de lidar com as leis da natureza. Não precisava o Cristo derrogar, ou Deus derrogar as leis da natureza. Precisava ele sim, naquele momento, utilizar-se das leis da natureza de uma forma que para nós nos escapa. Mas para ele não. Afinal, há séculos atrás, muitas leis da natureza escapavam a nós e hoje não. Naturalmente, o tempo irá esclarecer melhor alguns dos prodígios operados pelo Cristo que não são compreensíveis hoje por nós. A questão do corpo fluídico de Jesus, quando Kardec analisa, diz ele algo interessante. A princípio, Deus não precisaria romper as leis da natureza para criar um ser agênere. Porém, independente de qualquer pensamento prévio, que exemplo teria dado Jesus ao encarnar entre nós se sua encarnação fosse, a bem dizer, uma farsa? Se estivesse ele vestido de um corpo fluídico, por assim dizer. Eis que esse corpo fluídico não sentiria dor, não teria o mérito que teve ele em todo o seu desenvolvimento na Terra, no Calvário, em toda a história. Seria apenas um simulacro. E fica muito complicado de se compreender a sua volta após a crucificação, quando ele pediu que não fosse tocado porque ainda não havia subido ao Pai. Se fosse ele uma aparição tangível, não haveria mudança, não haveria necessidade alguma de que ele não fosse tocado naquele momento. Sob todos os ângulos da razão, sob todos os ângulos da lógica, mostra-se a ideia do corpo fluídico de Jesus absolutamente descabida, absolutamente sem fundamento. Entendemos então que o Rustem que auxiliaria pode ter auxiliado, mas não com tanta eficácia como teria sido previsto e como seria necessário que fosse. A questão do corpo fluídico de Jesus não merece, a bem dizer, um estudo muito mais aprofundado do que isso, porque a razão já repugna de imediato. A razão já o repugna de imediato. Não poderia o Cristo ser um simulacro? Eis que sua mensagem pouco valor teria. Se eu fosse uma aparição também, poderia muito bem ser crucificado e não sentir dor. Não teria valor a sua mensagem e o seu ensinamento fantástico para a humanidade, como teve. Eis que ele mostrou, com a sua pureza de espírito e com a sua humildade, que ele, o governador da terra, o espírito mais puro, encarregado de cuidar do nosso planeta, também vestiu a indumentária carnal
para vir aqui para passar para nós a sua doutrina. Então, o exemplo é de tal maneira forte, de tal maneira intenso, que não dá lugar a seres agêneres, não dá lugar a criações únicas e absurdas na história da humanidade. A natureza não dá saltos, a natureza não faz peripécias, a natureza tem as suas leis, que são perfeitas porque não foram criadas por nós. A princípio, temos esse entendimento. Por outro lado, na obra de Rustem existem citações a espíritos muito enrijecidos, muito endurecidos, que reencarnariam como lesmas, havendo definitivamente um retrocesso espiritual. É aí que nós nos direcionamos para a base principiológica que os espíritos trouxeram através de Kardec, onde o desenvolvimento espiritual é um princípio inamovível, porque se o espírito pudesse retrogradar, ficaria um vai e vem, o universo não teria a mínima estabilidade, o crescimento, os desenvolvimentos que se coadunam na Terra, tanto o desenvolvimento do planeta, como da ciência, como da tecnologia, seria absurdo, porque os espíritos poderiam retrogradar. Isso não teria lógica dentro da estrutura da doutrina espírita. Portanto, quando se fala nos ovoides, os ovoides são cristalizações mentais, processos em que, no plano espiritual, o perispírito vai se comprimindo, vai adquirindo a forma ovoide, mas ele passa por uma gestação, se for encarnar na Terra, ou em outros planetas passa por outro tipo de gestação, mas é diferente totalmente do espírito, ainda mesmo o ovoide, nesta posição de decrepitude, ele encarnar como uma lesma. Eis que aí a sua estrutura espiritual, as suas aquisições intelectuais estariam absolutamente desprezadas num ser que não possui livre-arbítrio e condições. Essa degeneração repugna a própria razão. A estrutura espiritual, até mesmo perispiritual, não permitiriam a encarnação num corpo de um irracional ou de um animal dessa natureza, conforme nos traz Rustem. Portanto, existe aí, quando se estuda a questão polêmica de Rustem, Jean-Baptiste Rustem, existe aí uma mensagem de Erasto, do espírito Erasto, dada a Kardec, onde se fala que haveria ao longo do desenvolvimento da doutrina espírita determinados setores que visariam desconstruir o pensamento e a doutrina filosófica, moral, religiosa e etc., trazida pelos espíritos. O que significa que, com cortesia e com educação, temos que dar menos atenção a estas ideias que, a bem da verdade, não somente repugnam a razão, senão que colidem frontalmente com alguns pressupostos que os espíritos trouxeram, não Kardec. Essa é uma ideia principal. Quando se fala, por exemplo, numa outra polêmica, a questão de Ramatiz, é preciso que se entenda que temos que ter certo respeito em primeiro lugar, porque muitos dos ensinamentos e muitos dos livros e daquilo que Ramatiz explicava merece respeito, porém é preciso que tenhamos um critério muito sério para encarar situações novas que precisam ser passadas pelo crivo, em primeiro lugar, principiológico. Observando se Kardec, em sua obra, e os espíritos, se vedaram aquilo ou se não vedaram. Caso não tenham vedado expressamente aquela ideia, é preciso que esperemos um momento em que a ciência vá confirmar aquela ideia inovadora. É assim que devemos proceder, sempre com cautela, sempre com muita cautela. Não é que seja possível a uma palestra, ou a um livro, ou a alguém, dissipar completamente todas as dúvidas sobre a face da Terra e unificar o Espiritismo em uma única corrente ou uma única ideia. A primeira concepção que temos que ter é que Kardec já dizia que a doutrina espírita não estava finalizada na Gênese, não estava concluída no último livro que ele publicou em vida, porque a doutrina espírita, com seu caráter dinâmico, sempre haveria de acompanhar a evolução da humanidade
e desenvolver-se na medida em que esse desenvolvimento pudesse acompanhar a compreensão dos homens, sem contradizer os seus postulados, evidentemente, postulados principiológicos, filosóficos, estabelecidos pelos espíritos, como, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a evolução dos espíritos, princípios que foram deixados pelos espíritos e que, posteriormente, Chico Xavier, Divaldo Franco e outros estudiosos trouxeram ensinamentos que, a bem da verdade, completaram o ensino de Kardec, mas não colidiram. É necessário que tenhamos uma interpretação muito criteriosa e amparada numa hermenêutica filosófica para que não tropecemos em falácias, para que não nos deparemos com uma linha de Kardec ou uma linha dos espíritos e nos apressemos imediatamente a julgar. No trecho que li sobre os animais, o final da resposta diz que os animais são aproveitados imediatamente e não entram em relação com outras criaturas. Eles não entram em relação porque no momento em que eles chegam no plano espiritual, os espíritos já se assenhoram e já lhes dão a destinação devida e já se utilizam deles da maneira mais adequada, não entram em relação livre com os outros, no sentido de prejudicar ou de interferir em algum mecanismo espiritual. Mas entendamos, no começo da resposta, os espíritos dizem que os animais permanecem na erraticidade. As palavras que eles usam, aliás, fica o animal, o espírito do animal, numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo. Fica sinônimo de permanecer, permanece, não se sabe por quanto tempo exato, cada situação é um caso, mas não podemos nos apressar por conta de uma frase, ou de um pedaço de uma frase, de achar que os animais não participam do plano espiritual, são rapidamente absorvidos em reencarnações compulsórias. É preciso interpretar. Portanto, a questão da pureza doutrinária, em primeiro lugar, deve fazer uma romaria pelo ensino do Cristo, deve debruçar-se nas obras da codificação de Kardec, nas obras do Divaldo, nas obras do Chico, nas obras de Ivone, Zilda Gama e outros médiuns que trouxeram ensinamentos sempre com uma cautela de não precipitar-se, porque, como falei num vídeo, se não me falha a memória, o número 7, o fanatismo se apresenta de várias formas e é condenável em todas. Fanático é aquele que não admite a discussão, que se considera o dono da verdade. Fanático é aquele que defende um ponto de vista de maneira imutável. Existe o fanático espírita dentro do espiritismo que se nega a modificar um padrão de visão para entender uma nova realidade de maneira petrificada. Devemos fugir de todo pensamento petrificado, de toda decisão peremptória que diga não, isto é sempre assim ou isto nunca é assim, porque as coisas são mais sutis. Quando começamos a analisar as obras de Divaldo, as obras do Chico, quando começamos a nos deparar nas realidades que eles nos trouxeram, temos que verificar que há uma conexão principiológica trazida pelos espíritos. Temos que verificar que os princípios da doutrina espírita estão ali consubstanciados, que não existe o choque que algumas pessoas consideram que existe. Esse choque é justamente porque muitas vezes uma frase é mal interpretada. Muitas vezes uma expressão utilizada por Kardec é mal interpretada. Aonde foi que Kardec disse que não existiam definitivamente nenhum tipo de colônia espiritual, que os espíritos se reuniam, mas não havia nenhum tipo de criação fluídica que funcionasse como matéria para os espíritos, melhor dizendo, semimatéria? Mas onde vedou Kardec a existência de qualquer tipo de agrupamento? Ele não falou a esse respeito. Por favor, a época em que viveu Kardec, a missão que teve ele sob os ombros foi de trazer os primórdios, o básico da doutrina espírita. Porque naquela época, assim como inclusive até hoje,
A dificuldade era muito grande para que as pessoas entendessem conceitos básicos, como o que é a reencarnação, por que a reencarnação é diferente da metempsicose dos antigos, por que o espírito sempre evolui, por que não pode reencarnar num animal, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, por que Moisés vedou a comunicação com os espíritos para fins frívolos, mas o Cristo, no Monte Tabor, começou com Moisés e Elias, mostrando que a comunicação com os mortos é possível para sua instrução, para a instrução da humanidade. Ou seja, lidou Kardec com questões básicas, com um povo ainda muito fechado para essas questões. Precisava ele, primeiro, sedimentar os alicerces da doutrina espírita. Não podia Kardec dissertar e não podiam os espíritos trazer conceitos sobre colônias espirituais, sobre umbrais, sobre situações que exigiam uma amplitude de visão que naquele momento não se podia atingir. Temos que ter essa visão mais dilatada, esta visão interpretativa que nos permita compreender que a pureza doutrinária não é a imutabilidade, não é a petrificação. Temos que nos tornar estudiosos que somos, todos nós, da doutrina espírita. Não há mestres ou especialistas ou doutores na doutrina espírita. Eis que a doutrina espírita lida com um material cujo meio espiritual não é o nosso. Podemos entender e estudar, mas não estamos na espiritualidade desencarnados para estudarmos sob o ângulo deles. Podemos nos prestar do auxílio deles, mas não podemos ser eles neste momento. Portanto, somos todos aprendizes estudiosos. E a pureza doutrinária deve ser, para nós, uma visão que dê ao Espiritismo abrangência, dinamismo, aplicabilidade, que nos permita compreender que não existem estacas imutáveis petrificadas, que Kardec não disse, que os espíritos não disseram, e que as pessoas interpretam por exclusão. Elas entendem, às vezes, de acordo com a sua própria personalidade. Há pessoas que consideram tão absurdo que exista um nosso lar com construções, com edifícios, que consideram tão fantasioso esse pensamento, que se arvoram em considerar que André Luiz era farsante e que era mistificador. Por Deus! Se a superioridade moral de Francisco Cândido Xavier, se a história de Francisco Cândido Xavier não lhe pôde trazer espíritos superiores para a comunicação, pelo amor de Deus, não há nenhuma lógica num pensamento que exclua de Chico Xavier a autoridade moral para sua codificação ser impecável, ou sua pós-codificação, por assim dizer, ser impecável. Temos que ser um pouco mais humildes. E temos que pensar que a reconstrução é que é importante. Ao invés de nos esforçarmos para defender Rustem e condenar algum ensinamento, alguma ideia que nos trouxe Kardec, ao invés de nos esforçarmos para provar que Jesus teve um corpo fluídico ou que não teve, ao invés de nos determos em desconstruções, de dizermos que Emmanuel, com toda a sabedoria literária, cultural, com toda a história de Emmanuel, ao invés de nos determos em criticá-lo, com todas as benesses e coisas maravilhosas que nos trouxe, ao invés de desconstruirmos, precisamos tomar uma postura de espíritas construtores de uma nova realidade neste século XXI, mais benéfica, centrados mais no bem. Jesus disse, a partir dos frutos se conhece a árvore. Como pode uma árvore como Emmanuel e Chico Xavier, como pode esse pessoal produzir uma coisa que não seja boa? Sejamos coerentes, abandonemos nosso pseudo-intelectualismo, abandonemos nossas manifestações precárias de inteligência, que tanto louvamos, mas que são grãos de mostarda perante as inteligências superiores, que não só ditam e ditaram os ensinamentos espíritas, mas também comandam a estrutura do nosso planeta, as estruturas sociais,
culturais, tecnológicas, orientam as mentes sábias para a criação de leis, de tecnologias. Sejamos mais humildes. Procuremos entender que a pureza doutrinária é interpretar Kardec, entendendo que existe uma continuação. Kardec nunca disse que a Gênese fechava o Espiritismo. Então, precisamos entender que aquelas ideias que parecem muito modernas, não nos esforcemos em condená-las sistematicamente. Procuremos traçar uma linha de raciocínio, trazê-las para um estudo, esperar o momento em que possam ser comprovadas e procurar, sobretudo, aurir o que de bom elas podem trazer. Há conceitos em Ramatiz que parecem colidir com Kardec? Há conceitos em Rustem que parecem colidir com Kardec, ou até mesmo colidem e são contrários? Mas se temos uma afinidade com a leitura e com a linguagem destes espíritos, desses doutrinadores, desses médiuns ou desses escritores, que possamos extrair deles o que de bom eles têm para nos dar, guardando a reserva de que muitas ideias podem ser pessoais. Ninguém afirmou, com exceção do Cristo, que os demais são todos infalíveis. Por mais elevado que seja o espírito, infalível somente o puro, infalível é o Cristo. Mas aqueles que ainda não chegaram a este nível, praticamente atingem a infalibilidade, mas infalível totalmente somente o Cristo. Então, por mais elevado que seja Ramatiz, por mais que o próprio Rustem, como escritor, tenha tido iluminações, mas são situações em que existe, num grau menor ou maior, a falibilidade. Portanto, é possível que ideias sejam trazidas e que não correspondam à rigorosa verdade. Tenhamos uma certa reserva, mas, em primeiro lugar, a pureza doutrinária que não seja um motivo para separar-nos, para que passemos a digladiarmos e batalharmos por uma ideia ou por um conceito. Nesse ponto, sou obrigado a defender plenamente as palavras de Haroldo Dutra Dias, nobre confrade, irmão que traz ensinamentos e no meio deles ele declara: temos que parar de discutir situações aparentemente sem importância, como o corpo fluídico de Jesus, para centrarmos na mensagem que o Cristo trouxe de perdão, de caridade e de piedade, e debruçarmos-nos sobre a vida do nosso semelhante para ajudá-lo, para auxiliá-lo em suas lágrimas, em seu destino, em como confrontar os seus problemas. É claro que este vídeo não gravei no intuito de terminá-lo dizendo tudo isso é sem importância, vamos nos centrar na conduta. É claro que a conduta é o ponto mais importante. Nada adianta se não temos uma postura caridosa, se não procuramos auxiliar aquele que divulga a doutrina espírita, procuremos auxiliá-lo. Se ele não está plenamente correto, vamos auxiliá-lo a ser correto, mas não vamos combatê-lo. Eis que a fraternidade deve ser a lei universal, o amor deve ser a lei universal. Portanto, a bem da verdade, estes assuntos que correspondem a minúcias, pessoas que combatem minúcias de André Luiz, que dizem que estava errado, que estava certo e que combateu Kardec, não leram Kardec o suficiente, não conhecem as minúcias da interpretação da filosofia do direito que no início deste vídeo trouxe, que mostra que a leitura não é tão rasa assim. A leitura precisa de uma interpretação para que os postulados fiquem fincados e solidificados. Então a pureza doutrinária que não seja um motivo para que nosso tempo seja direcionado a ela, esquecendo da conduta com nossos semelhantes, esquecendo de perdoar aquele a quem nunca perdoamos, esquecendo de dar a mão aos que sofrem. Isso é fundamental, a conduta é fundamental, porque decidir se a pureza doutrinária de um livro de André Luiz está 100%, ou 95%, ou 98%, ou seja o que for, concetânea a Kardec, esta conclusão não vai nos auxiliar em nada espiritualmente, não vai modificar o padrão vibratório do nosso perispírito, não vai nos auxiliar em reencarnações posteriores, não vai construir no coração do meu próximo um altar de gratidão, de amor, de consideração, de afinidade, não criará laços de afinidade
com encarnados que se projetarão para a erraticidade e de encarnados que, numa próxima encarnação, estarão nos auxiliando. Não fará nenhum benefício, não gerará nenhum benefício dessa natureza. Apenas iremos concluir que, nesta frase, houve um desvio deste espírito em relação a Kardec. Mas, na verdade, uma interpretação mais dilatada mostra que esse desvio não existe. Precisamos ter uma mente mais dilatada. Não é questão de ser nem a favor nem contra, muito pelo contrário. É questão de ter a mente dilatada, ter a mente aberta, porque aquela ideia que finca um pensamento é a ideia que nos acorrenta. Quando vemos as palavras de Ismael no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, temos que entender que nem sempre esse Ismael pode ser o mesmo de outras obras, de outras psicografias. É possível que haja espíritos que se autodenominem Ismael, mas que, no entanto, tenham a pecha de mistificadores. A segurança que temos em Kardec, em Chico Xavier, em Divaldo, em pessoas realmente de conduta moral e irrepreensível, é um norte, é um leme que nos auxilia. Porque, sinceramente, aqueles que conhecem a obra da Mansão do Caminho de Divaldo Franco, aqueles que sabem dos milhões e milhões e milhões e milhões de livros que Chico Xavier psicografou e que não ficou com um centavo, tudo doado em cartório, mesmo o trabalho que ele fez, ainda que os livros não fossem dele, fossem dos espíritos, mas o trabalho dele de mensageiro foi de uma vida e não recebeu dinheiro por esse trabalho. Portanto, a elevação moral, a vida desses missionários, a dedicação, se isto não serve de leme orientador para que suas obras reflitam uma elevação doutrinária e uma pureza doutrinária, se para nós esses elementos não funcionam e não nos dizem ao coração e não nos reclamam a razão, não precisamos de conhecimento nenhum. O nosso já é suficiente. Se a boa música e a má música soam igual, eu não preciso de música, não preciso de nada. O nada para mim também pode ser tão bom quanto uma música boa, uma música ruim. Eu não tenho ouvido, eu sou surdo. Então, se nós temos estratificado um conceito, as palavras pouco interessam. Os nossos conceitos já são pedras que nos atravancam o caminho. É por isso que temos que ter uma visão dilatada. Construir o bem. Na medida em que construímos o bem, uma pequena parcela do nosso tempo pode ser dedicada a entender as estruturas e as raízes do espiritismo, a maneira como ele foi codificado. A questão não é se alguém vai contra Kardec. A questão é que Kardec trouxe a doutrina dos espíritos. A questão é que quando alguém vai contra Kardec, vai contra os espíritos. Vai contra Santo Agostinho, São Luís, vai contra Sócrates, contra os grandes missionários que codificaram e trouxeram o espiritismo. Então, é realmente um conceito mais amplo que precisamos ter e analisar em cada caso concreto como a interpretação jurídica pode se aplicar na legislação espiritual trazida pelos espíritos. Eis que o espiritismo é um grandíssimo código, código de ética, de moral, de conduta, código científico, código, mas que traça as leis, os princípios, e cujos princípios vão orientar o nosso entendimento. Aquela ideia completamente descabida que vemos no livro, será que aquela ideia está concetânea aos princípios basilares do espiritismo trazidos pelos mestres? Essa é a pergunta que temos que nos fazer. Portanto, a mente menos tacanha se faz necessário para entender esses conceitos. Em outro momento, entrarei em outros detalhes sobre essa questão de pureza doutrinária, mas a principal pureza doutrinária deve ser a pureza do coração. O coração deve estar limpo de mácula, deve estar limpo de repulsa contra o semelhante que pensa diferente, ainda que num conceito espírita. O nosso coração deve ser a principal pureza doutrinária. O Cristo, quando nos prescreveu condutas, e quando nos prescreveu condutas que
cujas condutas nos espiritualizariam se nós as seguíssemos? Vejamos, espiritualizar-se não é crer em espíritos necessariamente. Espiritualizar-se é adquirir uma conduta de vida e viver de maneira a que a desmaterialização se faça constante. Viver de maneira em que possamos caminhar mais para cima, mais para a elevação espiritual e menos chafurdado no lodo da matéria. A espiritualização é o caminho para cima, é o caminho para o bem, é o caminho para semear a alegria, o estímulo, o perdão, a caridade. Essa é a espiritualização. Ser mais espírito e menos matéria. A espiritualização não é ser espírita. Espiritualização não é acreditar em reencarnação ou espíritos. Se quiserem não acreditar em reencarnação, ainda que a reencarnação seja um fato e não algo para ser acreditado ou não, assim como a lei da gravidade é um fato, não é para ser acreditado ou não, é simplesmente um fato. Aqueles que ficam empedernidos, por exemplo, e não querem acreditar num fato óbvio como a reencarnação, respeitemo-los. Mas eles que se espiritualizem, eles que procurem caminhar numa bondade, caminhar mais para a elevação e menos para a dureza material, e estarão fazendo os seus papéis. É importante ter essa mente mais dilatada. O Espiritismo não quer espíritas com má conduta. O Espiritismo quer pessoas com boa conduta e ética, sejam espíritas ou não. Se forem espíritas, serão esclarecidos sobre pontos que outras doutrinas não tocam e que deixam as pessoas muitas vezes numa selva, sem saber entender as realidades. O Espiritismo esclarece essas realidades e dá mais tranquilidade e segurança no desempenho da vida e pós a desencarnação. Mas se não quiserem, sejam não espíritas, não há problema. Mas o importante é a espiritualização, a evolução do princípio em nós, inteligente, do princípio que vai drenar o perispírito para uma elevação. E a pureza doutrinária, então, que seja a pureza do coração, que seja a pureza da doutrina do Cristo em nossos corações e em nossa conduta. Esse é o final que desejo deixar claro para todos. Pureza doutrinária deve ser a pureza da doutrina do Cristo de conduta e de amor aplicada na prática em nossas vidas. Essa deve ser a pureza doutrinária principal, porque desde o momento em que a doutrina do Cristo se transformar em conduta em nossas vidas, aí o caminho de flores adiante dos nossos passos estará sendo plantado por nós mesmos, e ao final da jornada olharemos para trás e encontraremos um jardim, e para frente, por certo, jardins ainda melhores e ainda maiores. Desejo do fundo do coração paz, concórdia, amizade, carinho entre todos nós, e que tudo isso sirva para uma nova visão, uma visão ainda mais moderna e, portanto, mais harmoniosa, porque devemos caminhar para um mundo de regeneração, devemos caminhar para mais união entre o pensamento dos espíritas, entre as ideias espíritas, aproveitando obras maravilhosas e não perdendo a oportunidade de conhecê-las, despindo-nos assim de preconceitos e de ideias frequentemente sem um grande fundamento. Ah, mas existe uma pessoa que tem um problema com a febre, ou ninguém é perfeito, a febre não é perfeita, Haroldo não é perfeito, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, somente o Cristo. Mas de tudo se extrai alguma coisa boa. Ah, mas o conhecimento cosmológico, o conhecimento arquitetônico não é completo. Ninguém é perfeito, mas muita coisa útil se tira de muitas palestras, de muitos livros. É importante ter a mente aberta e procurar ler o máximo que se pode, absorver e aplicar na prática. É o que desejo para todos nós. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos, do fundo do coração. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.